você tá aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial e você não imagina como eu me sinto privilegiado, porque eu sei, meu Deus, quantos bons canais existem aqui no YouTube. Tanta coisa. Eu fico imaginando nessa hora, você poderia estar numa emissora de televisão, você poderia estar numa emissora de rádio, você podia estar no Instagram, né? Como é que fala aquela pronúncia assim mais sofisticada? No Instagram. Então você poderia estar por lá. No antigo e apaixonante Facebook, você poderia estar mandando uma mensagem no WhatsApp. Você poderia estar em qualquer outro canal do YouTube, mas você escolheu o nosso. Então isso para mim é um privilégio. Muito obrigado mesmo. É por isso que eu vou retribuir hoje com uma história de amor daquelas. Sabe, eu fiz questão de mergulhar nessa história. Eu fui lá. Eu fui para o sertão nordestino viver essa história de amor. Que coisa maravilhosa. Quando o amor é verdadeiro. Essa é a mensagem, sabe? Quando o amor é verdadeiro, ele próprio faz o milagre. Ele faz acontecer. História linda. Você vai viver tudo isso aqui comigo, tá? Antes de eu começar, faz uma visita para mim no outro canal. Nós temos um canal que é o dos mistérios. O canal da sobrenaturalidade. E lá eu publiquei uma história espetacular a respeito de um Natal de uma família, 5 pessoas, sabe? 5 pessoas na noite de Natal, essa família vai viver de perto. Os 5, não aconteceu com uma pessoa só. Os 5, eles vão presenciar fenômenos sobrenaturais. Porque, o porquê você tem que descobrir indo lá escutar essa história. Paulinho, mas como é que eu faço para chegar nesse canal? Abaixo desse vídeo tem um link que te leva direto para lá. Se você quiser digitar no YouTube, você põe assim, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um, que você vai até lá, viu? Se inscreva no canal, é muito importante. Muito obrigado, já que você nos escolheu, inscreva-se. E uma outra coisa que eu queria te pedir, seja membro do canal. Para mim é muito importante. O YouTube incentiva. O criador de conteúdo, incentive o seu fã a ser membro do teu canal. É muito importante para você, para ele, para todos nós. Então seja membro aqui do canal. Isso posto, eu digo quase que nordestinamente cantando, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história que veio lá do Nordeste é de amor, é vera, e eu vou te contar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Você conhece? Você conhece o sertão nordestino? Pera, a pronúncia não é bem essa não, Paulinho. Capricha mais aí, vai. Tu conhece o sertão nordestino, menino? Conhece não? Então precisa conhecer. Sertão nordestino. É o mundo inteiro dentro desse Brasil. Cabeça grande é sinal de inteligência. Agradeça a providência por ter nascido lá. Meu sertão nordestino, minha rede, minha farinha, minha festa de vaquejada, meu queijinho coalho, minha tapioca. Meu chão rachado.
Meu chão rachado que se estende por esse sertão afora. Esse sol inclemente que incomoda e faz arder o ombro e doer a testa. Quem nunca pisou neste chão não entende. Não entende a força que ele exige de quem nasce aqui. Porque aqui no sertão nordestino o sol nasce devagar, rasga o céu de repente, como faca afiada. Peixeira! Não falo faca não, mas peixeira afiada, cortando couro. A claridade invade tudo sem pedir licença. A vida no sertão nordestino começa cedo, clareia cedo. Sabia que aqui o dia clareia mais cedo do que quem vive no sul? Isso também é privilégio nosso. O dia clareia mais cedo. Aqui, quem nasce nesse sertão não tem espaço pra preguiça não, menino. A casa de taipa, essas casas todas se espalham pelo horizonte, humildes, mas cheias de histórias. E o vento? O que o pessoal dá o nome sofisticado de tornado, a gente dá redemoinho. Uma vez eu falei redemoinho, riram de mim, disse que era redemoinho. Falei, não é rede de nada, não, é redemoinho mesmo. Tá bom que não tem a força de um tornado e nem precisa, pelo amor de Deus. O redemoinho é mais fraco. Mas havia aquela crença que se você jogasse, quando viesse um redemoinho, se você jogasse um punhal, uma peixeira no meio do redemoinho, diz que sai sangue. Você conseguiria ferir o capiroto. Cruz que é da Ave Maria, disso eu tenho até medo. Ai, ai. O silêncio aqui é quebrado apenas pelo canto distante de um galo e dos nossos passarinhos, que são a coisa mais lindas do mundo. No resto do Brasil não tem passarinho tão bonito quanto aqui. Quem? Alguém já ouviu falar do quem aí? Quem ouviu falar do quem? É só aqui que tem. É só aqui que tem o quem. Pois é. O canto distante de um galinzé, é mais esganiçado. E o galo, quando é grande, tem aquela voz potente, bonita. E o mugido do nosso gado, o aboio do vaqueiro, chamando as reses. Eu sei aboiar. Eu quero contar essa história. Raimundo cresceu nesse ambiente. Desde menino, Raimundo aprendeu a lidar com o gado, a montar a cavalo e a respeitar o silêncio da caatinga. O pai de Raimundo morreu cedo, vítima de uma febre que não encontrou nenhum remédio. Veio benzedeira de tudo que é canto, fizeram tudo que era remédio, mastruz com leite. Ensinaram, deram a ele, mas resolvia tudo, mas dessa vez não resolveu. Então coube a Raimundo sustentar, a partir dali, a mãe e os irmãos, tudo pequenos. Não, Raimundo não conhecia luxo, mas conhecia dignidade. O couro do gibão em sua armadura e o aboio a sua oração. É boi, é boi, é boi, é boi, é boi. Não se perde pra onde foi. É boi, é boi, é boi, é boi. É boi, é boi. Não se perde pra onde foi. É boi. Raimundo era homem de poucas palavras, mas
de um coração imenso, tinha os ombros largos, a pele curtida do sol, um olhar que parecia carregar segredos, e trabalhava na fazenda de seu Honório. Coronel Honório. Aqui para virar coronel, o caboclo tem que ter dinheiro, hein? Esse título não é dado por merecimento, não. Esse título é dado de acordo com a conta bancária do sujeito. E ainda mais que o nome dele, Honório, combinava com esse prefixo de coronel. Coronel Honório. A maioria chamava Coronel Honório. Inclusive Raimundo. Coronel Honório, com suas terras imensas, dono de gado e de gente. Porque gado a gente marca e mata, mas com gente é diferente. Diz uma música de Vandré, acho que era daqui. Não foi ele que fez da queixada do jumento instrumento? Acho que foi. Ei, Vandré, gado a gente mata e marca, gente é diferente. Mas pera aí, nem sempre gente é diferente, viu? Maria das Dores, por sua vez, era filha de Dona Severina com o seu Quitério. O pessoal dizia que o nome estava trocado, que devia ser exatamente Severino e Quitéria, mas ali estava trocado mesmo. Era Severino e Quitério. É Quitério, na verdade. A família vivia de plantar feijão e milho, feijão de corda. E aquele milho que ia resultar depois em pamonha, curau e milho assado. Só que a terra não era deles, não. A terra era de ameia. Produz, metade é do dono das terras e metade é de quem plantou. Maria das Dores, ela ajudava na roça, mas também gostava de cantar. Aliás, cantava, hein? Ah, se houvesse esse The Voice, é The Voice que fala? Se houvesse aqui no sertão tal do The Voice, eu ia levar a Maria. Eu ia ser empresário da Maria e eu ainda ia ganhar um dinheiro com ela. Maria, que voz ela tinha. Quem ouvia Maria cantar falava: essa menina é um passarinho. Essa menina é um passarinho cantando. Que beleza, gente. Tinha os olhos que brilhavam como cacimba funda e o sorriso desafiava a dureza da vida. Maria era moça de fechar quarteirão, como a gente brinca, bonita que só ela. E não era moça de se calar, não, diante das dificuldades. Quando a seca castigava, ela ajudava a mãe. Ela ajudava a Dona Severina a buscar as águas em potes de barro. Caminhava léguas e léguas até o açude mais próximo. Quando o feijão não vingava, improvisava receitas com o pouco que havia, sempre arrancando um sorriso da família. Mas você quer ver alegria? Você quer ver alegria nesse sertão nordestino? É quando chega o tarde São João. Ah, o nordestino, ele não vive sem São João. As bandeirolas, a fogueira, milho assado, rapadura e vai colocando coisa. A canjica, o quentão feito com gengibre bem forte. Que delícia a festa de São João. Você pode trabalhar de sol a sol, você pode sofrer as agruras todas do sertanejo,
passar por todas as dificuldades que o nordestino passa. Mas quando chega São João, a alegria mora no coração, a gente se empolga. Ê, São João! Dá uma ameaçada aí! Esse pé de moleque tá demais. Já comeu? Põe mais quentão pra mim. E foi numa festa de São João que os dois se encontraram. Raimundo e Maria. Raimundo e Maria das Graças. A fogueira iluminava os rostos, a sanfona chorava num canto, o povo dançava até o chão virar poeira, e Raimundo, tímido, vaqueiro. Raimundo observava de longe. Maria atrevida, a da voz bonita. A que eu levaria no The Voice. É The Voice que fala? Eu levaria no The Voice. Pois é. Eles começaram a se olhar. A Maria olhou primeiro, era danada. A Maria não tira o zóio de jeito nenhum. Mulher decidida tá ali. E ela chegou pra ele e falou: e o senhor, vaqueiro? Só sabe olhar, é? Que intimado, hein? É? E o senhor, vaqueiro, só sabe olhar? Raimundo sorriu meio sem jeito. Olha, eu sei, mas dançar só se for com você. Ele também não foi besta, não. E assim, entre passos desajeitados e risadas, nasceu o romance que parecia simples, mas que logo se mostrou cheio de espinhos. Naquela noite, enquanto dançavam, Raimundo sentiu algo diferente. Não era apenas a alegria da festa de São João e nem o cheiro do milho assado que se espalhava pelo ar. Era como se de repente todo o sertão tivesse parado para assistir ao encontro dos dois. Maria, com seu vestido simples de chita, parecia mais bonita que qualquer sinhá da cidade. E Raimundo, com seu jeito calado, transmitia uma segurança que encantava. E depois da dança, sentaram-se perto da fogueira. A Maria falou dos seus sonhos. Eu queria uma casinha com um galinho no quintal, um pedaço de terra para eu plantar e meus filhos tudo correndo pelo terreiro. Raimundo falou pouco, mas seus olhos brilhavam. Eu não tenho muito a oferecer, sabe, Maria? Só meu trabalho mesmo e minha palavra. Ela sorriu. É o bastante. Palavra de homem vale mais do que ouro. E foi assim que, sob o céu estrelado do sertão, nasceu uma promessa silenciosa de amor. Coronel Noro era homem de palavra dura. Dono das terras, só recebeu esse título que homem de dinheiro tinha. Dono das terras todas ali, acreditava que tudo ali lhe pertencia. O povo dizia que ele tinha o olhar frio de quem mede pessoa como mede cabeça de gado. Ué, mas não foi o Vandré que falou? Com gado o gado a gente marca e mata, mas com gente é diferente. O Coronel Noro não via essa diferença, não. Ele avaliava peso, utilidade, lucro. Quem morava em suas terras devia-lhe obediência, e quem trabalhava para Coronel Noro devia gratidão eterna. Tem que agradecer, porque essa chance, essa oportunidade sou eu que dou. Pelo menos era assim que ele pensava. Na fazenda ninguém ousava contrariar o Coronel Noro. Eu quero ver quem é macho. Os vaqueiros baixavam a cabeça, os lavradores, todos os lavradores tiravam o chapéu quando ele passava a cavalo. Coronel. Até os meninos corriam para dentro de casa
quando viu a poeira da comitiva do coronel. Corre, corre, é Coronel Honório. Corre, corre pra casa que é Coronel Honório chegando. Quando o Coronel Honório soube do namoro da Maria, a Maria tinha uma voz, a Maria cantava que era uma beleza. A Maria, tão afinada das dores, não demorou a agir o coronel. Namorando quem? E Raimundo? Manda chamar o vaqueiro aqui. Raimundo foi chamado e tinha que obedecer. Chegou Raimundo, chapéu na mão, o coração batendo forte. O coronel estava sentado assim atrás de uma mesa pesada de madeira, fumando um charuto, o que não é comum no Nordeste. Raimundo, disse ele, soltando a fumaça devagar. Tô me dizendo, Raimundo, que você anda de caso com a filha de Quitero e Severino. Raimundo respirou fundo. É verdade, patrão. Eu gosto dela, mas eu quero coisa séria. Seu Honório bateu a mão na mesa, sabe? Bateu a mão na mesa com força. Pois trate de esquecer essa moça. Se continuar com ela, você tá despedido. E aqui nas minhas terras, que eu chamo de meu sertão, quem pede trabalho, pede também o pão. E a vizinhança não adianta nem procurar, porque os fazendeiros aqui são todos meus amigos. Você tá me entendendo? Eu acho que eu fui claro, né, Raimundo? Fui claro? As palavras caíram como pedra no peito de Raimundo. Ele sabia que não era ameaça vazia. Sem aquele trabalho não teria como sustentar a mãe viúva e os irmãos pequenos. Naquela noite, ele contou para Maria o que tinha acontecido. Eles estavam sentados debaixo de um juazeiro, a lua iluminando o rosto dela. Ô Maria, sou o Coronel Honório. Ele me chamou lá na casa da fazenda. Me recebeu dando baforada de um charuto fedido. E ele falou que se eu continuar com você, ele me bota pra fora da fazenda. Sabe, Maria, ela olhou firme assim nos olhos de Raimundo e disse pra ele com firmeza: e você tem medo, cabra? Medo não. Não tem. O medo não é dele. O medo é de não poder lhe dar o que você merece, né, Maria? Maria segurou a mão dele com força. Escuta aqui, eu vou te dizer uma coisa, Raimundo. Melhor a gente passar fome junto do que viver separado na fartura. Você escutou? Essas palavras ficaram gravadas no coração de Raimundo, mas a Maria carregava um segredo que ela não tinha coragem de contar. O pai dela, o Quitero, na verdade Quitério, ele devia dinheiro para o coronel. A dívida era antiga e crescia como sombra. Aliás, era difícil você encontrar um cabra ali que não devesse ao coronel, porque era uma forma do coronel manter a sua altivez. O coronel usava isso como arma. Ô Quitério, se tua filha não casar com meu Antônio, você sabe o que vai acontecer, eu boto vocês pra fora da terra.
E aqui na vizinhança, você sabe, a fazendeirada toda aqui é minha amiga. Maria guardava essa dor sozinha. Não queria que Raimundo soubesse, com medo de que ele sentisse culpado e tentasse enfrentar o patrão de peito aberto. Preferia carregar o peso em silêncio. Às vezes, quando ela estava sozinha, chorava baixinho, mas logo enxugava as lágrimas e voltava a sorrir para Raimundo. Não queria que ele percebesse. Enquanto isso, Antônio, o filho do coronel Noro, se enchia de orgulho ao ouvir o pai falar: Antônio, eu quero que você despose. O quê, pai? Esses jovens de hoje não entendem nada que a gente fala. Despose, case, desposar é casar. Ah, tá na hora de você casar, Antônio. Quero que você case com a coleirinha. A coleirinha? É, moleque tapado. A coleirinha é a moça que canta, que quando eu passo em frente à casa dela, que essa moça tá cantando, sei lá, a voz dela me entra dentro do coração. É a moça mais afinada que tem aqui por essas terras. E a mais bonita também, inteligente, hein? Maria das Graças. Filha de Quitério com Severino. Ah, pai. Ela é bonita mesmo. Eu já escutei ela cantar também. É uma coleirinha ou não é? É, pai, você tem razão. E ele, Antônio, se enchia de orgulho ao escutar o pai falar. Queria casar com a Maria. Para o Antônio, Maria era linda. Então, para ele, não que fosse amor. Não. Ele não era apaixonado na Maria, mas Maria era um troféu. Era aquela mulher que, se ele casasse, era para ser exibida. Olha aqui, minha mulher. E além de bela assim, ainda canta. E o coronel Honório ainda colocou na cabeça de Antônio: você leva ela para a capital para aprender a tocar aquele... Como é que fala? É piano. Já pensou se essa moça aprende a tocar um piano e cantar do jeito que ela canta? Sanfona, né, pai? É, a sanfona... Não, mas o piano é mais nobre. Essa juventude de hoje. O piano é mais nobre. Tá. Então o Antônio imaginou que a Maria pudesse ser o seu troféu. E ele gostava da ideia e tomou para si aquilo que o outro tanto desejava. Ele queria Maria troféu. Lógico. Seu Quitério levou esse recado para Maria. Tirou o chapéu coçando a cabeça e comunicou à filha: o coronel Honório quer que você namore com o filho dele, o Antônio. Maria, quando ouviu isso, ela sentiu repulsa. Ela sabia que o Antônio não tinha nada com ela. E outra coisa, aquele rapaz era vazio e não tinha coração, apenas vaidade. E cada vez que ela via o Antônio chegar, passar ali perto, montado naqueles cavalos bonitos, o Antônio também não era feio, não. Mas era só isso. Quando ela viu o Antônio se aproximar, seu desejo de lutar ao lado de Raimundo crescia ainda mais. Porque ela queria era o Raimundo. E o sertão tem dessas coisas. O sertão tem os amores desencontrados. Mas isso não é coisa só do sertão. Isso é coisa da vida. Bem, entre festa, entre vida dura, o sertão começou a passar pela fase desértica. O que é a fase desértica? É a vida dura.
É quando o sertão começa a enfrentar uma temporada sem gota d'água. E o sertão estava passando por uma fase assim, meses sem uma gota d'água. Mas de repente, sabe como é que é? As coisas são repentinas no sertão. Fase desértica, aquela poeira, aquela coisa seca do chão. Mas de repente as nuvens, e se abre aquela tempestade, o dia escurece e vem com fúria, como se quisesse cobrar todo o tempo de espera daquele povo. Em inverno é diferente do sul e do sudeste. Inverno, quando a gente fala inverno aqui, é porque começou a chover. Aqui no norte é assim. Invernou é o que diz o nordestino. Naquela noite o vento começou a soprar diferente. Primeiro veio um silêncio estranho, como se até os grilos tivessem parado de cantar. E depois uma brisa fria correu pelo terreiro, levantando poeira e fazendo as portas baterem. As nuvens escuras se juntaram todas no horizonte e o povo já sabia: vem chuva, chuva pesada, chuva grossa. As galinhas se recolheram porque foi escurecendo, parecendo noite. Cachorro começou a latir e alguns, mais assustados, uivavam. Até os bois se agitaram no curral. Dona Severina, a mãe de Maria, benzeu-se 3 vezes e murmurou: vai ser temporal dos grandes. Santa Bárbara, São Jerônimo, Deus proteja os que estão na estrada. Raimundo estava deitado em sua rede, tentando descansar depois de um dia duro de trabalho, quando ele ouviu baterem à porta. Bateram na porta de Raimundo. Ele estava tentando descansar. Levantou-se da rede quando ele espiou, porque a porta tinha uns vãos. Era um dos capatazes do coronel Noro, ofegante, com a roupa encharcada de suor e medo. Raimundo, o gado do coronel desgarrou. Tá tudo espalhado pelo mato e a enxurrada tá levando as reses todas. O coronel mandou chamar você com urgência. Sem pensar 2 vezes, Raimundo vestiu o gibão, pegou o chapéu de couro, montou a cavalo. A chuva já caía pesada essa hora, transformando terra seca em lama, o que não se via tinha um tempo. O vento soprava como se quisesse arrancar os arvoredos todos do chão. Trovão ribombava, fazendo o coração bater mais forte. No meio da escuridão, só os raios rasgavam aquela noite. Raimundo gritava o aboio, tentando reunir o gado. É boi! É boi, não pode, pra onde você foi, é boi! O som da sua voz se misturava ao trovão, mas os animais reconheciam aquele chamado. É boi, pra onde você foi, é boi! Era uma luta de homem contra a natureza e a cada cavalgada do cavalo parecia um desafio. Enquanto avançava, ele lembrava de Maria, pensava no sorriso dela. Se ela estivesse aqui, eu iria admirar minha coragem. E era essa lembrança que lhe dava força para seguir em frente, mesmo quando a enxurrada parecia querer arrastá-lo. Olha que aguaceiro! É tromba d'água! Isso é tromba d'água! Raimundo gritou. Um dos capatazes do coronel. Foi então que um clarão de um relâmpago, Raimundo viu uma figura
caída perto da correnteza. Quando ele se aproximou, que ele reconheceu, é Antônio! É Antônio, filho do patrão! O rapaz caiu, estava desacordado, prestes a ser levado, arrastado pela água. Raimundo poderia deixar o rival morrer. Bastava virar o rosto e seguir adiante. Mas não. O coração do vaqueiro não conhecia covardia. Desceu do cavalo, agarrou Antônio assim pelos braços, puxou Antônio com esforço sobre-humano, arrastando-o para um lugar seguro. A água batia forte, quase levando os dois, mas Raimundo resistiu. Quando finalmente ele conseguiu colocar o Antônio em cima do lombo do cavalo, respirou fundo. Só já no lombo do cavalo o rapaz abriu os olhos devagar, confuso, e murmurou: Por quê? Por que não me deixou? Raimundo apenas respondeu: Porque o homem de honra não escolhe quem salvar. Voltaram para a fazenda em silêncio. O barulho da chuva era a única companhia. Quando chegaram, seu Honório estava à porta, aflito. E ao ver o filho vivo, correu até onde estava Antônio, ainda fraco. Aí Antônio apontou para o Raimundo: Foi ele, pai. Foi ele, foi Raimundo. Foi ele que me salvou. Pois foi? Foi ele, pai. O coronel, orgulhoso demais, parou para demonstrar gratidão, o que era raro. O que era muito raro em Coronel Honório. E ainda exclamou: Pois o homem, o cabra que salva a vida, merece respeito. Mas no fundo todos sabiam que aquela noite tinha mudado alguma coisa. Depois da tempestade, nada mais parecia igual. O sertão amanheceu lavado, com cheiro de terra molhada, que enchia peito de esperança. O quem-quem, depois da chuva, reapareceu cantando. A coleira, a coleirinha, sabiá. Ficaram as poças d'água que refletiam agora um céu azul e até galhos secos que pareciam mais vivos. Mas dentro da fazenda a mudança mais forte não estava na paisagem. Estava em Antônio. O filho do coronel, acostumado a andar de peito estufado e olhar arrogante, agora caminhava cabisbaixo. Passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte, como se buscasse respostas que nunca tinha importado em procurar. O povo da fazenda cochichava: Antônio está mudado, você viu? Ele deve ter visto a morte de perto. Quando a pessoa vê a morte de perto, ela muda, viu? Ou quem sabe deve estar com vergonha de ter sido salvo pelo Raimundo. Antônio ouvia os murmúrios, mas não respondia. Dentro dele um turbilhão de sentimentos se misturava: vergonha, gratidão, raiva de si mesmo. Pela primeira vez percebeu que ele, Antônio, não era invencível. E mais, que Raimundo, o homem simples, o vaqueiro que ele desprezava, foi com a coragem de Raimundo que a sua vida foi salva. É duro ter que admitir, pai. Ô pai, é duro ter que admitir, mas se não fosse o Raimundo, eu não ia estar mais aqui com o senhor.
Certa manhã, Antônio foi até a estrebaria e encontrou Raimundo escovando os cavalos e concentrado. O cheiro de couro e de capim fresco enchia o ar. Por um momento ele hesitou, mas depois falou: Ô Raimundo, eu queria... Tô até envergonhado de te falar. Mas eu vim aqui para falar, eu vou falar. Raimundo, eu queria a Maria, que o meu pai chama de coleirinha porque ela canta tão bonito. Eu queria a Maria só por capricho. Eu queria a Maria para exibir ela assim como se fosse um troféu, sabe? Mas eu vi que ela nunca ia ser minha mesmo. O amor dela é teu. Quando ela canta bonito, que ela fecha os olhos, ela deve pensar em alguém, mas não sou eu nunca. Quando ela fecha os olhos cantando, ela tá pensando no ser. Amor de verdade, a gente não tem jeito de roubar. Raimundo parou de fazer o que estava fazendo, olhou nos olhos de Antônio e viu sinceridade. Não, ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu como quem reconhece uma verdade difícil. Naquela mesma noite, Maria, cansada de carregar aquele segredo sozinha, contou para Raimundo sobre a dívida do seu pai. A voz dela tremia, mas os olhos estavam firmes. Raimundo, meu pai deve um dinheirão pro Coronel Honório. Ele disse que se eu não casar com Antônio, ele bota a gente pra fora daqui. Raimundo sentiu o sangue ferver. Apertou os punhos, respirou fundo e falou para Maria: mas o coronel não tem direito de usar isso contra vocês. Maria segurou a mão dele. Eu não queria te contar para não te preocupar, mas não dava mais para esconder também, Raimundo. Antônio, que ouvira parte da conversa, entrou decidido. Maria, escutei tudo que você falou aí. E essa dívida acaba hoje, porque eu mesmo vou quitar. Meu pai não vai usar isso contra vocês de jeito nenhum. Eu vou pagar essa dívida pro meu pai. Maria regalou os olhos. Mas por quê? Antônio respirou fundo, como quem carrega um peso imenso. Porque eu aprendi que honra não se compra, Maria. E porque eu tenho uma dívida com Raimundo que nem todo o dinheiro de meu pai, nem todas as terras de meu pai, nem todo o gado de meu pai, nem o engenho, nem a fábrica de farinha. Eu tenho uma dívida com o Raimundo, e a dívida que eu tenho com ele é impagável. Eu devo a vida para ele. Ele salvou a minha vida. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E naquele instante, ficou claro que a tempestade que passou não tinha apenas mudado a paisagem, tinha mudado também o coração de Antônio. O mês seguinte chegou, trazendo um sertão diferente. A chuva da tempestade tinha deixado marcas na terra e no coração de todos. O chão, que já estava rachado, agora mostrava brotos verdes, tímidos,
como se a vida tivesse decidido dar uma segunda chance. E era nesse clima de renascimento que Raimundo e Maria se preparavam para o casamento. A notícia correu rápido. O povoado inteiro ficou sabendo que o vaqueiro Raimundo e a filha de Dona Severina, com o seu Quitério, iam se casar. Uns diziam que era milagre, outros que era o destino, mas todos concordavam que era o mais justo para acontecer. Afinal, depois de tanta luta, aquele amor merecia florescer. Na véspera, pois Dona Severina costurava o vestido de Maria. A mãe dela era uma exímia costureira. Como estava um pouquinho atrasado para o vestido ficar pronto, foi durante a noite à luz da lamparina. Era um vestido simples de algodão branco, mas cada ponto carregava o carinho da mãe. Maria, olhando-se no espelho, sentiu o coração bater forte. Não era medo, era esperança. Minha filha, disse Dona Severina, ajeitando o tecido. Minha filha, escuta, casamento é como plantar no sertão. Tem dia de seca e tem dia de chuva. Casamento é assim. No dia de seca você vai achar que está tudo arruinado. Mas quando amanhece chovendo, você vai pensar, passou. Porque com o amor tudo passa. Tenha paciência e fé, que a colheita vem. Não pode haver conselho mais bonito por uma noiva na véspera de se casar. Maria ficou emocionada. Enquanto isso, Raimundo conversava com a mãe, sentados na varanda, e ele confessou: "Ô, mainha, eu nunca pensei que eu ia ter direito a tanta felicidade." A mãe, mulher calejada pela vida, respondeu: "Meu filho, felicidade não é direito, não, é conquista. Você conquistou com trabalho e com honra." No dia do casamento, a igrejinha, lá na fazenda do Coroné, a igreja era uma capela, mas estava bonita e ficou pequena para tanta gente, estava apinhada de gente. Vieram vizinhos, parentada distantes, curiosos. As mulheres trouxeram pratos de bolo de milho, pamonha, canjica. Os homens trouxeram garrafa. Bom, o Coroné tinha um engenho na fazenda. Então veio o garrafa e veio o garrafão da branquinha, da amarelinha. E quando a Maria entrou, todos prenderam a respiração. O vestido simples parecia vestido de rainha. Raimundo. Sabe quem emprestou um terno pro Raimundo? O Antônio. Quem diria? O terno era bonito. O padre falou de amor, de fé, de resistência. E quando ele perguntou se Raimundo aceitava Maria, a resposta veio firme: "Aceito, sim, senhor." Maria respondeu com a mesma certeza. Na hora da bênção, o céu, como se quisesse participar da festa, mandou uma chuvinha, mas dessa vez mansa. E as gotas caíam devagar, molhando os cabelos dos noivos. Mas ninguém correu para se abrigar. Ao contrário, todos riram, dançaram, agradeceram. Coronel Norte de longe observava. Não era homem de admitir derrota, mas no fundo sabia que ele tinha perdido. Antônio, o seu filho, ao lado dele, parecia outro. Não havia arrogância em seu olhar, apenas serenidade. Aproximou-se de Raimundo e falou:
Cuida bem dela. Ela merece. Raimundo apertou a mão dele. Pode deixar. Não foi surpresa, mas na saída da igreja, no corredor, a Maria abriu a voz de Coleirinha. Cantou. Uma música tão linda, de uma letra tão bonita. Nem precisava entender a letra, bastava ouvir a voz que entrava no coração de cada um. E uma poesia ficou no ar: no sertão a chuva é sinal de esperança. E naquele dia, cada gota que caiu era também promessa de um amor que nem a seca e nem o poder e nem o destino conseguiram apagar. Porque quando dois corações se encontram com verdade, nem o sol mais quente consegue secar. Era poesia. A Maria das Dores, a coleirinha dessa história, sou eu. Hoje eu moro em São Mateus, bairro de São Paulo. Tão diferente daquele sertão nordestino. Junto do meu amor, o Raimundo. Tanto tempo, hein, velho? Até aquele cabelo bonito que você tinha debaixo daquele chapéu de couro sumiu. Temos filhos? 5. Netos? 12. Família grande. Coronel Honório se foi. Meus pais também. Assim como a mãezinha de Raimundo. Fazem muita falta. Estamos preparando a casa para mais um Natal. Eu vou receber Regina, minha irmã, mais marido e filhos. E o Paulo, que é até o xará, Paulinho. Que é meu irmão também e que vem daquelas bandas nordestinas. Tenho certeza que será um Natal de paz e de amor. Mas essa era a história que eu precisava te contar. O milagre que foi meu casamento com o Raimundo. Porque se não tivesse... O Raimundo, vem cá. Raimundo, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pertinho de mim. Raimundo, fala a verdade. Se Deus não tivesse mandado aquele temporal e não tivesse feito aquele raio, de certa forma atingiu o Antônio, mas sem matar, e você não tivesse tido a hombridade de tirar o Antônio daquela chuvarada e jogar ele em cima do lombo do cavalo, você acha que nós estaríamos juntos? Responda aqui, ô Raimundo, para todo mundo escutar. Eu quero a tua resposta aqui. Fala, Raimundo. Pois, coleirinha? Porque pra mim você é uma coleirinha. Eu ainda tô pensando em inscrever você no tal do The Voice. Se não tivesse tido a chuva, o raio e o Antônio, sabe o que teria acontecido? O sertão teria virado o mar, e o mar teria virado o sertão, mas eu teria me casado com você. Porque o amor é o próprio milagre. Minha vida tem 2
2 rebanhos e 2 senhores, 2 destinos na minha mão. Vivo sempre com o pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Pros filhotes que tenho em casa, nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração. Bom dia, Paulinho e todos da Rádio Capital. História linda, amei. Deus abençoe e continue abençoando o casal. Beijo. Rosângela do Jardim da Conquista. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo. Esse Paulinho é demais contando a carta, né? Eu dou risada aqui sozinho com ele. É maravilhoso, pai. Interpretar a carta. Que carta linda, muito maravilhosa essa carta. Ô Paulinho, boa pessoa, bom dia. Bom dia com alegria. Vitória Matias, Vida Joanesa. Eu te acompanhei a minha vida inteira. Hoje, meu aniversário, estou vivo, graças a Deus. A parte que você falou aí do quando chove, vira festa, o sertão sempre foi assim. Dos coronéis, né? A ponta do Seixa, no Cabo Branco, na nossa querida Paraíba. Eu sou do Coité, estou um pouquinho para baixo e me criei no Rio Grande do Norte. Ali, onde o sol nasce primeiro em toda a América Latina, na ponta do Seixa do Cabo Branco, da nossa querida Paraíba. E eu digo assim, um complemento nordestino, né? O programa do Paulinho é primeiro sem segundo. Contou a história da Maria, dos coronéis e Raimundo. O programa Paulinho Boa Pessoa tem lugar para todo mundo. Bom dia, Vitória Matias, Vida Janesa. Ei, corta o bolo para mim aí, Paulinho. Grande abraço, viu? Meio século. Tô chegando lá, hein? Bom dia, Paulinho Boa Pessoa. Olha, eu sou do Norte e Nordeste. Eu estava aqui ouvindo a história dela e fechei os olhos e fiquei me vendo lá. Porque eu vim pra cá tem 36 anos, mas eu sinto muita falta daquele lugar. É triste porque lá é muita pobreza, mas é as raízes da gente. Eu moro em São Paulo há 36 anos, é a Gonçalo Ferreira de Perus. Eu sou do Norte, sou do Ceará.